Que diabo é isso aí, cara? Meu cosplay fajuto de Doutor Estranho. Aí faz o neck. Quer fazer dedinho, ó? Peraí. Peraí. Comer é o meu olho de Agamotto. Sejam bem-vindos, cinéfilos de plantão, a mais um TV Imaginando com um filme super esperado esse ano, Doutor Estranho. O último filme de super-heróis de 2016. Mas assim, o filme, a gente acompanha aqui um neurocirurgião que ele é arrogante, ele é brilhante, ele sofre um acidente, as mãos dele ficam completamente debilitadas, ele gasta toda a fortuna dele tentando arrumar alguma coisa que o cure, e ele gasta o último centavo dele numa passagem para Katmandu, onde ele encontra a anciã, que mostra para ele que o universo é bem mais complexo do que ele imaginava. E ele começa a jornada dele para se tornar um feiticeiro. Vamos começar falando aqui primeiro da direção do Scott Derrickson. É um ponto forte na Marvel, pelo menos assim na maioria dos casos, é a escolha do diretor. Você vê que é um cara que está apaixonado pelo que está fazendo. O trabalho do visual desse filme é... Meu Deus do céu, já vale o ingresso. Se você tiver a oportunidade de ver em IMAX ou em 3D, assista, porque não foi dinheiro jogado fora. Pois é, assim, o Scott Derrickson, eu acho que ele é um dos diretores, uma das escolhas mais perfeitas, assim, porque além de ele ter experiência com um filme de terror, assim, que tem um trabalho visual interessante, ele já tinha experiência com blockbuster, ele já tinha feito o remake de Um Dia que a Terra Parou, então uma coisa juntando com a outra resolveu bem. Mas o visual é legal porque ele não é só brilhante, cheio de cores, assim, ele também tem uma coisa meio esquisita, meio creepy, meio... É bem Steve Ditko, que é um dos principais artistas dos quadrinhos da Marvel. É bem realmente inspirado no trabalho dele. É só você pegar um quadro mesmo dos quadrinhos do Doutor Estranho dos anos 60 e você vai ver que a inspiração veio diretamente dali. Sim, eles já tinham tentado fazer isso há muito tempo atrás, aquele filme 78, se eu não me engano, que era um piloto para uma série de TV, mas... Ah, não, peguei. Bom, elenco. Eu não vou mentir, Benedict Cumberbatch sempre foi um dos meus fatores favoritos. E eu achava, desde o início, desde que eu vi o cara em Sherlock, eu achava ele perfeito para Doutor Estranho. Na verdade, o Doutor Estranho ele parece uma cruza do Sherlock com House, com uma pitada de Tony Stark. É um cara que, o interessante é que você não passa a gostar dele logo de cara. Você acompanha essa evolução dele. Ele tem uma coisa semelhante com Tony Stark, não só o cavanhaque. Mas o fato de que eles eram bem babacas até que eles sofreram um acidente que fez eles mudarem a sua perspectiva. Com o Tony Stark isso foi uma coisa mais imediata. Aqui não. Aqui o negócio demora bem mais para acontecer. Você realmente passa a entender a perspectiva do cara, o porquê dele ser assim. E eu achei bem bacana essa evolução e a performance do Benedict Cumberbatch ajuda muito. Eu acho que o segredo é você não ficar pensando no que é igual, porque você vai perceber as semelhanças que existem com esse personagem, com outros personagens também. Bom, elenco de pedigree aqui, a gente também tem a Tilda Swinton como anciã. Muita gente bateu boca por causa disso, porque transformaram um homem velho e asiático em uma mulher britânica. Mas, cara, ela tá muito bem como anciã. Pois é, ela conseguiu fazer um personagem assim que ao mesmo tempo ela parece ser indecifrável, mas você entende que ela tem muita bagagem, ela tem muito tempo de vida, muita experiência, muita sabedoria, assim, tipo... E ela passa realmente isso, a Tilda Swinton é fenomenal. E ao mesmo tempo que ela tem um passado, digamos assim, que você não sabe o que esperar, assim, pode lhe surpreender. Assim. Aí a gente também tem aí o tio até o Ejiofor. Bom, o Mordo, ele na verdade ele é um dos principais vilões do Doutor Estranho. Então, mas aqui ele foi apresentado primeiro como um aliado. E é uma coisa muito boa porque eles estão querendo realmente... É uma prova de que eles estão tentando evitar um dos maiores problemas deles, da Marvel. O vilão. Você não precisa ser apresentado ao Mordo no futuro, você já sabe quem ele é. Mas eu acho que o melhor do personagem realmente ficou guardado pro futuro. Pois é, assim, falando do Mordo, eu acho que tem outra coisa do filme, assim, o filme ele não tem aquele problema de ter personagens que não precisam. Sabe, assim, eles são bem resolvidos, eles podem até ser um pouco mal desenvolvidos,
Mas essa história do Mordo, cara, quando é no final, você percebe a importância deles. É. Aí também agora o Mads Mikkelsen, que interpreta o vilão Cassilius. Vamos lá, aquele velho problema. Esse vilão tá mais pra Loki ou pra Malekith? Eu acho que ele tá no meio termo. Porque assim, ele não, a gente não tem um caso aqui de performance ruim. Não, o Mads Mikkelsen é um ótimo ator. Não é um caso de um vilão sem motivação. Não, a motivação dele é bem clara e em vários momentos você até simpatiza com ela. O problema foi como você falou, nenhum personagem aqui, ele não é... Eles são todos bem resolvidos, mas mal desenvolvidos. E o Cassilius, eu acho que ele é o maior caso disso. É um vilão que eu queria ter visto mais. Pois é, eu acho que, digamos assim, existe uma coisa nesse filme que eu acho que não combina muito uma coisa com a outra, que é o personagem do Cassilius, o vilão, ele trabalha para uma força maior, digamos assim. Mas ele tem a motivação dele. Já o Doutor Estranho, ele, digamos assim, como ele não existe uma expectativa dele ser um herói nesse filme, eu acho que seria muito mais interessante se o Doutor Estranho tivesse a oportunidade de ser herói só contra o Cassilius, assim, ele entender o Cassilius, porque tem um momento que eu acho que é quase como se eles quisessem ter colocado um flashback, mas não colocaram. O vilão, assim. Assim. E eu acho que eles surpreenderam nisso daí. Aí é que tá, a gente começa a entrar também num dos pontos fracos do filme. É um filme muito expositivo. E ele tem razão pra ser expositivo, porque por mais que ele se passe no universo Marvel, ele é um lado à parte que a gente ainda não conhece, que é o lado místico. A gente só teve pequenos relances desse lado com os filmes do Thor. Mas aqui já é uma coisa completamente diferente, praticamente um mundo diferente. Então se você não conhece o personagem, você não vai entender nada. Então você tem que entender algumas coisas. A questão é equilíbrio entre desenvolvimento e a explicação. O filme, infelizmente, ele peca na questão da explicação. Ele acaba explicando até demais certas coisas e com isso o filme parece corrido. Você meio que fica até sem saber quanto tempo ele passou treinando. Pois é, cara. É isso, assim, tipo, a passagem de tempo do filme, ela é muito pouco, assim. Não é nem que ela parece que é rápida, ela realmente é rápida. As coisas são... De repente ele já tem muitas habilidades. É um super feiticeiro, assim, do nada. Você não acompanha esse crescimento dele como feiticeiro. Você acompanha o crescimento dele como pessoa, mas como feiticeiro, que é um dos pontos principais do filme, meio que fica... Porque assim, o filme, ele ser rápido em certos aspectos, em partes da história que você já conhece, que você já sempre vê essa história, tudo bem. Mas nessas coisas novas, assim, eles podiam ter gastado um pouco mais de tempo. Sim. E antes da gente ir para as considerações finais para nota, não esqueçam, e eu não acredito que depois de 8 anos tem galera que ainda não aprendeu, não sai até o fim dos créditos. Pelo amor de Deus, são 2 cenas que você vai perder. Uma tem a ver com um filme futuro, né, um filme que vai sair no ano que vem, e a segunda tem a ver com uma possível sequência do Doutor Estranho. As 2 valem a pena assistir, não saia. Pois é, as 2 cenas são muito boas, cara. Principalmente a cena própria do Doutor Estranho, assim. Do universo do Doutor Estranho. É uma cena muito boa, assim. Ela explodia a cabeça. Vamos lá, Gil. Tua nota. Vai ser um 7, cara. 7? Eu dei 7 pra os 2 primeiros filmes do Capitão América. Então pra mim esse daqui é 7 também, cara. Bom, galera, é um filme de origem, assim, ele é um filme de origem bem redondinho. Infelizmente, ele não é tão espetacular como a gente gostaria que fosse, mas como história de origem, ele funciona bem. Você passa a conhecer esse novo personagem, o mundo em que ele está inserido e expectativas para o futuro, não é? Assim, as interações dele com os outros integrantes desse universo Marvel. Então, assim, eu vou dar um 8. Você ficou chocado. Eu vou dar 8, porque, assim, por mais que tenha pecado em algumas coisas, no fim é um filme... Ele funciona. Ele funciona. Ele pode não ser o mais memorável dos filmes da Marvel, mas, assim, eu acho que é uma das histórias de origem mais fortes. Galera, assim, no geral, protagonista forte, um elenco muito bom e promessas para muita coisa por vir aí, não só nos filmes dos Vingadores, que a gente sabe que ele vai estar inserido, mas também nas próprias continuações do Doutor Estranho. Então aí, fica a dica. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de curtir e deixar aqui nos comentários o que você achou de Doutor Estranho, se você já assistiu.
Não se esqueçam de acompanhar a gente nas nossas redes sociais, Facebook, Twitter e, é claro, cineimaginando.com para mais notícias, matérias e curiosidades da sétima arte. Tchau, tchau!